O Fluminense ganhou um grande concorrente a clube que mais irritou a gente no ano. Esse clube se chama Clube Atlético Mineiro. Óbvio, ainda não superou tudo que o Fluminense fez com a gente nessa temporada, tá? De nos irritar. Mas tá tentando. Assim, tá forte na tentativa. Nesse sábado, dia 16 de novembro de 2024, entraram em campo Atlético Paranaense e Atlético Mineiro para descontar um jogo lá da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última rodada do primeiro turno, quando o Atlético Paranaense ainda achava que ia ser campeão da Sul-Americana e que o ano do centenário ia ser uma maravilha. Esse jogo foi adiado porque o Atlético foi para os playoffs da Sul-Americana e foi realizado nesse sábado com uma vitória do Atlético Paranaense por 1-0, gol do Coelho. Com essa vitória do Atlético Paranaense, a equipe da capital paranaense, né, a equipe de Curitiba, chegou aos 37 pontos e nos ultrapassou no Campeonato Brasileiro, como mostra a tabela que eu coloquei aí na tela. Eles nos ultrapassam pelo saldo de gols, apesar de ter o mesmo número de pontos, o mesmo número de vitórias. O que faz diferença é que eles fizeram 35 gols quando a gente só tomou 28. A nossa defesa é melhor, mas não compensa essa situação. A tabela do campeonato, ou seja, dentro daquela análise que eu fiz antes da rodada de número 34, da rodada de número 33, aliás, mostra exatamente aquilo que eu citei. Deixa eu adiantar aqui para a rodada 33. Se naquela rodada alguns resultados que eram até meio prováveis ali de acontecer tivessem acontecido, a gente estaria no Z4. Como, por exemplo, o Criciúma empatar com o Cruzeiro. Foi 2-1, o Criciúma teve pelo menos 3 ou 4 chances absurdas na reta final do jogo em que o Cássio salvou o Cruzeiro. Poderia ter empatado o Criciúma. Bem como se o outro resultado que poderia fazer a diferença seria a vitória do Red Bull Bragantino contra o Atlético Goianiense, né? Que seria uma vitória até ridícula de se especular que não acontecesse. E eles empataram lá no Antônio Ascioli, em Goiânia. Então, assim, graças a esses dois resultados, o Fluminense hoje não está na zona de rebaixamento. Mas é claro que você não quer saber só do que aconteceu no passado. Esse vídeo aqui você também quer que eu fale um pouco do futuro. E é isso que a gente vai fazer aqui. Vou botar alguns cálculos, tá? O Instituto de Matemática da UFMG já atualizou os cálculos deles. Tá aqui, inclusive, a classificação geral lá no site deles. É muito legal, inclusive, que um Instituto de Matemática de uma universidade federal seja uma das principais referências estatísticas do futebol brasileiro, né? Muito interessante isso, a valorização de um trabalho acadêmico também, né? E, bem, a classificação a gente já tinha visto. Vamos para a primeira coisa que sempre interessa, principalmente nessa reta final. Quantos % de chance de ser rebaixado eles colocam o Fluminense como tendo? Bem, colocam o Atlético Goianiense e o Cuiabá já rebaixados, apenas esperando a confirmação matemática. O Bragantino com 46%, o Juventude com 39,5%. São os dois times hoje que ocupam ali essas vagas de serem rebaixados. Criciúma tem 36%, Atlético Paranaense 26%, Fluminense 23%, Vitória 21%. E o Grêmio aparece com 7%. Inclusive, isso daqui vai nortear uma questão que eu fiz de alteração no meu prognóstico lá na frente, tá? Outro número que sempre importa pra gente, que é a probabilidade, que é o que eu sempre gosto mais. Faltando 5 rodadas, esse cálculo consegue ser bem preciso, que é a possibilidade de um time ser rebaixado com tantos pontos. Por exemplo, neste momento, matematicamente, dá até para falar que é matematicamente, não, se você fizer 45 pontos, você não cai mais. Sabe por quê? Se rodar o Campeonato Brasileiro 100 vezes, aproximadamente nenhuma alguém vai cair com 45 pontos. Então 45 pontos não cai mais. 44 pontos também é extremamente seguro. 2,6% apenas de chance de cair um time que faça 44 pontos. Aí você pode até falar, pô, Gabriel, mas é estranho, porque eu tô vendo aqui a tabela do campeonato e tem um monte de times com 37 pontos. Né? Deixa eu até abrir a tabela aqui do GE, que ela vai deixar mais claro o meu ponto. Um monte de times aqui com 37. Ou seja,
eles vão bater 44 pontos, não é? Não necessariamente. Tem que lembrar que, primeiro ponto, todos precisam bater 44 para que alguém com 44 caia, né? Porque se Criciúma, Fluminense, Atlético Paranaense, Vitória e Grêmio todos fizerem 49, mas Juventude e Red Bull Bragantino perderem todas a partir de agora, a nota de corte era 38, você escapava, né? Porque 37 vai ter sido rebaixado. Segunda questão, existem vários confrontos diretos. Por exemplo, na próxima rodada, a gente vai ter um Criciúma e Vitória. Ou seja, um desses dois times não vai pontuar. Ou, se os dois pontuarem, vão pontuar apenas um ponto. A mesma coisa o Grêmio, tem 39, mas pega o Juventude. O Juventude tem 37. Então, vai ter confronto direto, isso vão ser deixados pontos pelo caminho. O Fluminense, por exemplo, pega o Criciúma na rodada seguinte. A gente tem alguns confrontos diretos que fazem com que todos os times não pontuem. E por último, mas para mim até o fator principal, é a questão da análise prática da coisa. Quando você olha aqui a sequência atual dos times, até dei um zoom para facilitar, faltando 5 jogos, Juventude, Criciúma, Fluminense, Atlético Paranaense, todos esses times teriam que fazer pelo menos 7 pontos, faltando 5 jogos. Você olha o histórico recente desses times, o Atlético Paranaense fez 3, né? Na teoria ele fez 6, porque esse agora foi um jogo atrasado, então não entrou nessa conta, mas enfim, fez 6 pontos, precisaria fazer 7. O Fluminense até fez os 7 que precisa, o Criciúma só fez 5, o Juventude só fez 4, então assim, o ritmo de pontuação de todos os times lá de baixo normalmente não cresce junto. Pode acontecer? Pode. Por isso que o UFMG coloca ali a probabilidade de 2% só de alguém ser rebaixado com 44 pontos. Mas, em suma, o que eu quero dizer aqui? 44 pontos salva. 44 pontos salva. O nosso cálculo nesse momento precisa ser de fazer 7 pontos. 43 tem uma grande chance. Não dá pra gente ignorar que 84% de chance de escapar é uma grande chance de escapar. Mas aí, pra mim, não é onde a gente tem que mirar. Eu falei que fiz uma alteração, né? Vocês lembram que eu fazia sempre a minha tabela planejada. Como aos poucos ela foi envelhecendo, né? E ela tinha uma falha nela ali. A tabela planejada é muito boa pra você lidar com o início e meio de campeonato, mas pra reta final nem tanto. Porque ela não mede a intensidade dos adversários que você vai pegar. Bem, eu fiz uma tabela que é uma espécie de tabela de dificuldade, ranking de dificuldade, alguma coisa assim, não sei como chamar. Se tiver dicas de como chamar, você me fala aqui embaixo no comentário. Que é essa daí. Basicamente, eu coloquei o Grêmio tá aqui, saiu o Corinthians. Um abraço pra galera que torce pro Corinthians, que me acompanha aqui nos resumões, não torcer por quem, etc. Eu sei que tem uma galera grande que sempre comenta. Não tá vendo mais esse, né? Largaram, né? Eles estão agora preocupados se tem vaga. Eles estão assistindo o vídeo do Bahia lá agora, vídeo do Cruzeiro, do São Paulo, pra poder ver cálculo de Libertadores. Já abandonaram a gente, a verdade é essa. Eu também já queria ter abandonado também. E bota o Grêmio na conta. 39 pontos, vai precisar. E aí, eu coloquei por nível de dificuldades. Como todos faltam 5 jogos, eu coloquei por nível de dificuldade. O que é o nível de dificuldade hoje? Tá? Quanto mais escuro estiver aqui a previsão do jogo, maior a possibilidade do time ganhar. Então, ter uma tabela muito escura aqui na minha previsão é bom, ter uma tabela muito clara é ruim. E aí eu fui fazendo na minha avaliação, e dentro da minha avaliação, olhando a sequência, eu fiz uma previsão que vai acabar mudando o tempo inteiro. Ok? Também fiz uma espécie de power ranking, né? Quanto mais aí inverteu. Quanto mais vermelho estiver o nome do time, mais chances ele tem de cair. Lembrando que desses 7 times, caem 2, né? Cuiabá e Atlético Goianiense já foram. Vamos lá, o Grêmio é o time que tá mais tranquilo de todos, de certa maneira. Tem o Juventude em casa, que é um jogo onde ele é favorito sim. Juventude até voltou a ganhar agora recentemente, mas ganhou de um Bahia muito fragilizado. E o Grêmio é um time que, apesar de estar ainda no contexto do rebaixamento, é um time que em nenhum momento mostrou uma decadência absurda dentro do campeonato. A impressão do Grêmio é que é aquele aluno que passa o ano inteiro, a média é 5, a média é 6, né? Ele passa o ano inteiro tirando 6,5, 7. Aí ele tira 5,5, recuperação. Aí ele vai e recupera com a nota 7.
Então, pareceu ser isso. Em nenhum momento o Grêmio se desesperou, mas em nenhum momento também o Grêmio empolgou muito. Então, eu coloco o Grêmio como favorito para ganhar o Juventude em casa. Tem um jogo difícil contra o Cruzeiro fora de casa, por mais que seja o Cruzeiro do Diniz, que não tá, né, muito bem das pernas, mas é um jogo complicado contra um adversário que tá brigando por vaga na Libertadores. São Paulo em casa e Vitória fora são jogos para mim de dificuldade semelhantes por conta de mando de campo. E o Corinthians em casa na última rodada, talvez um Corinthians, essa dificuldade ela pode até piorar aqui, tá? Pode até ficar mais clara no caso do Corinthians estar brigando de fato por uma vaga na Libertadores. Eu projeto que o Grêmio escapa com 7 pontos, o meu olhar de hoje. O Vitória. Vitória, eu até errei aqui na cor do Vitória, na verdade. O Vitória, ele tá com uma chance considerável de cair, tá? Pra mim, ele briga hoje real com o Atlético Paranaense, Criciúma e Fluminense pra não ser o alvo do Juventude. Por quê? Apesar de ter 38 pontos, eu acho que até escrevi a pontuação do Bragantino aqui errado, ele tá com 36, né, o Bragantino. Apesar de ter 38 pontos o Vitória, a tabela deles é chata. O Vitória não tem um jogo onde ele é favoritaço. Por exemplo, o jogo em que ele tem contra o Grêmio em casa é um confronto direto. Ele é favorito para esse jogo, mas não é um jogo fácil, né? Principalmente caso o Grêmio ainda esteja brigando contra o Z4. Ainda tem as chances de ser rebaixado. Criciúma fora é um jogo difícil, tanto que do lado do Criciúma eu projeto o Criciúma como faz favorito para esse jogo. O Botafogo fora de casa é, de certa maneira, a mesma coisa que o Fluminense encara o Palmeiras fora de casa. É um jogo que você não conta ponto nenhum. Você não pode contar de ganhar pontos nesse jogo. Você conta ele como uma derrota. E Fortaleza em casa e Flamengo fora são jogos onde o Vitória também não vai ser favorito, não. O Fortaleza está brigando pelo título brasileiro. Inclusive, uma das maiores dificuldades aqui do Fluminense no Maracanã nessa semana. Então, eu projeto 5 pontos pro Vitória. Vai escapar? Vai bater aqueles 43 lá que eu falei. O futebol do Vitória é melhor do que o futebol atual do Atlético Paranaense, por exemplo. Só que a tabela do Vitória é mais ingrata. O Atlético Paranaense vem tentando a sua recuperação, ganhou um jogo em casa, perdeu um jogo em casa e ganhou de um Atlético Mineiro totalmente desinteressado também. Não só desinteressado, mas jogando mal nesse sábado. E aí, o Atlético Paranaense ele vai ter a grande vantagem de ele tem 3 confrontos diretos em casa. Se perguntar a minha preferência, eu gostaria que caísse Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense. Se você me perguntasse até antes desse sábado quem iria cair, eu falaria Red Bull Bragantino, Atlético Paranaense ou Juventude, estaria entre esses 3. Nesse momento, acho que o Atlético Paranaense subiu um degrau. Acho que Juventude e Bragantino estão mais abaixo. Por quê? Vencer em casa, olhar, ter 3 jogos em casa, que é algo que o Vitória não tem, por exemplo. O Vitória só tem 2 em casa. E sendo 3 confrontos diretos, coloca o Atlético Paranaense numa situação em que basta que ele ganhe o óbvio. O Atlético precisa de 7 pontos, tem que ganhar o Atlético Goianiense e, detalhe, tá? Fluminense, é difícil achar times aqui, Red Bull Bragantino, até o Grêmio, Vitória, Criciúma e Juventude, tem que ir lá nos Correios perguntar quanto que fica para mandar uma mala para Goiânia. O Atlético Goianiense tem que receber um incentivo extra para jogar a Vera contra o Atlético Paranaense e conseguir um resultado que trave o Atlético, mas é o jogo da obrigação deles. Se eles fizerem esses 3 pontos, eles vão precisar arrumar mais 4 pontos enfrentando times que estão na briga com ele em casa, tá? Tanto o Fluminense quanto o Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino é um pouquinho mais fraco do que o Fluminense. Tem um jogo contra o Bahia fora, que é muito difícil, e um jogo contra o Atlético Mineiro fora de casa, que ainda é uma incógnita. Se o Atlético for campeão da Libertadores, esse jogo aqui, ele pode se transformar num jogo dessa cor aqui. Talvez até mais verde. Por quê? Porque se o Atlético for campeão da Libertadores, a gente tá falando de um time que não tem mais nada pra brigar no campeonato e que 3 dias depois, 4 dias depois, vai estar jogando no Catar contra o Pachuca. Então, ele não vai estar nem aí, vai escalar o 3º time. O Atlético Paranaense é o time mais perigoso de tabela. E aí é onde a gente vem pro Fluminense e a gente vê a tabela do Fluminense, que também precisa de 7 pontos para escapar. Eu até prevejo que o Fluminense faça 7 pontos, dado o futebol atual e as dificuldades. Só que qual que é o principal problema do Fluminense? A ordem, a ordem dos fatores, né? A ordem dos tratores. Por quê? O Fluminense tem 3 jogos em casa.
Tem 2 jogos de confronto direto em casa, de confronto direto em termos, né? Um jogo que é tido como bônus do Cuiabá, mas vai ter mala pro Cuiabá, você pode ter certeza, é um jogo difícil, mas o Fluminense é bem favorito para esse jogo. E tem o Criciúma em casa, que é um jogo muito difícil também, mas que o Fluminense também é ligeiramente favorito. O problema é que o Fortaleza em casa é o jogo onde o Fluminense poderia conseguir um empate e comemorar. O Fortaleza está brigando pelo título, e o Fluminense não faz um bom campeonato brasileiro no geral. Eu já falei isso aqui, eu gravei um vídeo ontem, inclusive, falando. O Fluminense é um time de meio de tabela. E um time de meio de tabela tropeça para um time que está brigando contra o título mesmo em casa. Isso é algo normal. O problema é que a nossa situação é muito perigosa. E o empate contra o Fortaleza na próxima sexta-feira seria encarado como um péssimo resultado. Muito provavelmente a gente voltaria para o Z4. Mesmo olhando no curto prazo e no médio prazo e vendo que a tabela tem um Criciúma em casa e tem a decisão com o Atlético Paranaense fora de casa. O Fluminense precisa arrumar 7 pontos aqui. Eu acho até que arruma. Acho que hoje, se eu tivesse que dizer, eu diria que o Fluminense empata com o Fortaleza ou o Atlético Paranaense e ganha de Criciúma e Cuiabá, mas o cenário do Fluminense passa muito por esses 4 jogos, porque na última rodada tem o Palmeiras fora e aí o ideal é não ir pra lá precisando de nada. Criciúma já foi colocado por mim como a pior tabela lá atrás, mas um time que jogava bem. Aí eu vim pra cá avisar, olha, tá jogando bem, compete, disputa, mas a tabela é uma merda. Vai sofrer. E teve gente que falou, pô, não, o Criciúma já escapou. Tá aí a prova. O Criciúma hoje é o primeiro time fora do Z4. A tabela, você vê que o Criciúma não tem jogos, tipo o Palmeiras aqui do Fluminense, jogos muito clarinhos, onde ele não tem chance nenhuma de ganhar, mas ele também não tem nenhum jogo que seja bônus pra ele, não. Joga 3 vezes em casa, pode pegar times desinteressados, como o Flamengo pode acabar sendo um time desinteressado na penúltima rodada, uma viagem pra Criciúma, um pouco mais complicado já ter dado férias, etc. E tem confrontos diretos, principalmente os próximos 2 jogos. O Criciúma, eu projeto que faz 6 pontos, tá? Na minha projeção, o Criciúma escapa porque cai o Juventude, mas eu projeto que faz 6 pontos. Aonde que ele arruma esses 6 pontos? Pra mim, ele empata com Vitória e arruma mais 3 empates nesses outros 4 jogos. Aonde? Aí é outra história, né? Olho no Criciúma, tô falando isso daqui há mais ou menos umas 6 rodadas. Pra fechar, o Juventude, olha, é claro, olha a cristalinidade da questão do Juventude. Aí você pode até falar, pô, Gabriel, Grêmio fora, beleza, o Grêmio é favorito. Mas o Cuiabá em casa, o Juventude não é favoritaço? Não. Porque o histórico recente do Juventude é uma merda. O Juventude é um time que entrou em parafuso após a saída do Jair Ventura. Tinha no Jair Ventura... Ele conseguia pontuar de vez em quando, empatou com o Vasco, empatou com o Red Bull. Quando o Jair Ventura sai, o Criciúma tinha feito 5 pontos em 6 jogos. Aí você fala, pô, Gabriel, isso é pouco. Mas agora se ele tivesse nesse mesmo ritmo de pontuação, talvez estivesse pontuando até mais. Ganhou o Bahia no último jogo, tem uma chance aí agora de pegar essa reta de empolgação. Se pontuar contra o Grêmio, pelo menos, aí o jogo contra o Cuiabá se torna um pouquinho mais forte, né? Aqui um pouco mais favorito. Mas hoje o cenário é de um Cuiabá em casa e de um Cruzeiro em casa, pode ser que brigando por vaga na Libertadores na última rodada. São Paulo também, fora de casa. Atlético Mineiro, não sabemos qual é o Atlético que vai jogar contra o Juventude. O Atlético Mineiro pode ser o fiel da balança, tá? Enfrentando o Juventude na antepenúltima rodada, enfrentando o Atlético Paranaense na última rodada. O Atlético Mineiro pode ser o fiel da balança desse rebaixamento. Então o Juventude hoje, pra mim, é o time que tem mais chances de ser rebaixado. E, claro, junto com o Red Bull Bragantino, que pra mim é o time que tá na situação mais absurda. Ele precisaria, naquele cálculo para chegar a 44, de 8 pontos em 15 jogos. É basicamente fazer metade, mais da metade dos pontos. O problema é que o Red Bull Bragantino não joga nada, não pontua, não consegue defender, é um time muito exposto, na frente não consegue decidir jogos. É um problema. E ainda tem uma tabela que tem o São Paulo em casa, um São Paulo que vem jogando bem e pontuando, o Internacional fora, que é aquele jogo quase que do descarte, né? Eu até botei a cor errada aqui. Não, tá certo. É a mesma cor do Fluminense Palmeiras, por exemplo. Ainda pega Cruzeiro em casa, que pode estar disputando Libertadores. O Red Bull Bragantino não é um time que tenha um mando de campo muito absurdo. Um confronto direto fora de casa contra o Atlético Paranaense e em casa contra o Criciúma.
O Red Bull Bragantino ainda pode se apegar no fato de que se ele vencer esses 2 confrontos diretos, ele precisaria aí mais ou menos de... Ainda precisaria de outra vitória. O Red Bull se complicou. A verdade é essa, tá? Bem, vamos lá, tá? Durante essa semana vai ter o Torcer por Quem ainda, onde eu vou analisar os resultados da próxima rodada e qual deles interessa pra gente, qual que seria bom uma vitória pra manter tal time ainda jogando a vera contra outro time, enfim, que seria interessante. Mas o cenário é que essa derrota do Atlético Mineiro nesse sábado foi problemática pro Fluminense, porque bota o Atlético Paranaense não só com 3 pontos a mais, mas com mais empolgação e um vigor a mais, né? Nessa escapada contra o rebaixamento. Próximo jogo deles é em casa contra o Atlético Goianiense, veja só. Se eles fizerem um mínimo que eles precisam fazer, que é ganhar esse jogo, a gente já tem a garantia ali de que eles vão ter a Arena da Baixada lotada nos jogos contra o Fluminense, no jogo contra o Fluminense da antepenúltima rodada, bem independente do que acontecer contra o Bahia fora. Coisa que, se tivesse perdido hoje pro Atlético Mineiro, talvez não acontecesse. Situação tá chata, ainda não acho que o Fluminense seja favorito, mas a 15ª posição coloca esse jogo contra o Fortaleza num grau de necessidade de resultado que não era pra estar. Mas quem se colocou lá foi o próprio Fluminense. Quando você faz 6 pontos em 13 jogos, estar disputando... E quando você perde 3 seguidas, entregando sempre o resultado no final do jogo, né? De uma maneira ridícula, igual foi Juventude e Botafogo, então as duas, aquela sequência ali foi um absurdo, você vai se colocar numa situação desse tipo. Tamo junto, até a próxima. Deixa o like, se inscreve no canal. Deixa o like, se inscreve no canal. Valeu.